Gostaria em seguida de dar a palavra ao meu amigo e companheiro de longos anos, o Tim Ireland, que veio expressamente da Paraíba, de João Pessoa e da sua Universidade Federal, para nos falar da sua experiência, especialmente no que diz respeito à educação EJA, Educação de Jovens e Adultos no Brasil, mas também ao seu trabalho a nível internacional, dado que foi um dos organizadores, coordenadores da última Confinteia, da última Conferência Internacional da Unesco de Educação de Adultos em Belém do Pará. É com muito gosto que tenho aqui este prezado amigo e a quem dou desde já a palavra. Obrigado. Bom dia a todos e a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite que me foi feito para participar. É uma honra imensa participar de uma mesa com 3 pessoas que têm uma história na área de educação de jovens, na área de educação de adultos, tanto aqui em Portugal como em vários outros lugares. Os nomes de Alberto e Licínio são muito citados e conhecidos no Brasil, no campo da educação de adultos. Então, participar de uma mesa de abertura com essas 3 pessoas realmente me honra muito. Eu vou preferir falar de pé, porque eu preparei para facilitar a memória, que depois das 60 começa a ter momentos de falha. Um tipo de PowerPoint que não é um PowerPoint, mas que vai me guiar e apontar as direções que eu queria fazer na minha fala. Eu vou falar sobre a educação de adultos na agenda internacional em tempos de transição. Por onde navegaremos? Eu queria me provocar vocês a pensar sobre o futuro da educação de adultos, não somente aqui em Portugal, mas internacionalmente também. Então, eu decidi tentar, inclusive, inovar tecnologicamente. Eu descobri um aluno com um programa novo que parece PowerPoint, mas não é, mas dá uma certa dinâmica à apresentação. Eu vou ficar muito de olho no relógio. Então, a minha fala será sobre a educação de adultos na agenda internacional em tempos de transição, por onde navegaremos. Eu queria começar, eu descobri que a história pessoal termina interferindo nas nossas apresentações. Dessa primeira parte dá para ver ou perceber que eu sou de uma família de pastores anglicanos e eu começo um pouco como um sermão, sempre com alguma frase para incentivar a reflexão. Eu não vou ler todos, mas eu queria só apontar o que o Tony Judd, um historiador inglês que morreu recentemente, falou que durante os últimos 30 anos elevamos a busca de interesse próprio material a uma virtude. Na verdade, essa mesma busca agora constitui apenas um remanescente do nosso sentido do projeto comum. O Zygmunt Bauman, ainda vivo, fala que a liberdade sem precedentes que nossa sociedade oferece aos seus membros chegou, como o Leo Strauss nos alertou muito tempo atrás, junto com uma impotência sem precedentes. E não dá para falar num encontro nacional em Portugal sem citar o nome de Licínio. É uma fala que o Licínio fez. Como manter e desenvolver o trabalho de investigação, de educação e de intervenção a favor da educação popular nos departamentos universitários
quando as universidades parecem pretender libertar-se de sua responsabilidade social, adotando lógicas de mercado e de emulação e optando cada vez mais por um trabalho com sectores econômicos e sociais que lhes garantem mais alto status e financiamentos mais elevados. E terminar com o Paul Bélanger, que foi durante vários anos o diretor do Instituto de Aprendizagem ao Longo da Vida em Hamburgo, que é a pessoa responsável pelo Quinta Confiter, que falou em Belém em 2009, o planeta não sobreviverá a menos que se torne um planeta educador. Só para ajudar, eu fiz uma pequena síntese do que eu pretendo desenvolver ao longo dos próximos 20 e poucos minutos. A independência global coloca todos nós no mesmo barco. O término da maioria das agendas internacionais que abrangem a educação de adultos acontece no mundo em transição em que os paradigmas de sustentabilidade social, justiça social e crescimento econômico sem limites se mostram incompatíveis. Ao traçar novas estratégias e metas para o futuro próximo da educação do planeta, quais serão os princípios e referenciais que devem prevalecer? Eu vou tentar falar brevemente sobre a agenda internacional na área de educação, alguns elementos do processo de transição histórico, a transição estratégica e conceitual no campo da Asia, um pouco sobre a apropriação deste conceito de educação de adultos, educação de jovens e adultos no Brasil, e o que eu chamei de alguns princípios emergentes de um novo humanismo. Bom, como todos sabemos, estamos nesta fase de transição em que um número significante de agendas internacionais estão em fase de conclusão. A década de alfabetização da ONU, os objetivos do milênio, a iniciativa de alfabetização para o empoderamento, o famoso LIFE, e a educação para todos estão concluindo. Em 2015, todos se encerram. E, junto a isso, nós estamos nesta fase post-Confiter, que no final do ano, começo do ano que vem, devem aparecer o segundo relatório global sobre aprendizagem e educação ao longo da vida, que vai monitorar em que medida os países estão conseguindo implementar os compromissos assumidos durante a conferência em 2009. Então, estamos numa fase de avaliar e prospectar, olhar para o futuro, quais seriam, e será que precisamos de renovar agendas internacionais para a próxima década. E tudo indica, das avaliações feitas até agora, que em muitos países as metas estabelecidas nestas agendas existentes não serão alcançadas. Qual seria o motivo, ou quais os motivos? Em certos países há, sem dúvida, o que Alberto expressou aqui, a falta de vontade política. Não se vai alcançar, especialmente as metas ligadas à área de educação de jovens e adultos, a meta 3, 4 e 5 na educação para todos, por falta de vontade política. Também há falta de investimento interno e externo, evidentemente complicado pelas crises que têm abatido no mundo, tanto a crise financeira, a crise energética e as outras crises que vêm em onda, afetando a capacidade de investimento. Acho também não é simplesmente interferências externas, também há a questão dos modelos e estratégias adotados. Será que esses são compatíveis com este mundo em mudanças?
E, por último, a relevância social, o próprio conteúdo de muitos programas. Será que esses conteúdos são socialmente relevantes para as pessoas, né, os sujeitos dos processos? E há um debate em andamento sobre o que se deveria fazer, se deveríamos prorrogar os prazos, mudar as metas, estabelecer novos métodos, etc. Então, como podemos, que eu acho que falar sobre a agenda atual pressupõe, né, uma compreensão coletiva do que vem antes. Né? Essas agendas são o resultado do que processo? Eu queria retornar um pouco à década de 70, esse período entre a Segunda Guerra Mundial e a década de 70, e ver quais eram as características e esse processo de transição entre a década de 70 e os dias atuais. Muito rapidamente, né, acho que é bastante consenso nesse primeiro período o predomínio do público sobre o privado, a emergência em muitos países dos estados de providência, os estados de bem-estar, uma certa aceitação da política de tributação progressiva como necessário para garantir, né, as despesas de uma sociedade considerada mais justa, mais igualitária. De certa forma, o período constitui uma era de ouro, né, um período de democracia, em que se estabelece certo equilíbrio entre as necessidades de segurança e as necessidades de liberdade, sempre um binômio um pouco complexo, em que há valores muito fortes dados à questão de comunidade, à questão de participação e uma questão fundamental para uma sociedade democrática, a questão de confiança. E a confiança vem de uma busca de uma desigualdade menor dentro da própria sociedade. Então, os elementos do processo, como acontece, né, esse processo de transição para o período atual. O primeiro seria esse deslocamento do público para o privado. Eu acho que em quase todos os países nós temos sentido, né, este culto à privatização e um certo desdenho para o setor público. Eu fui diretor de um departamento no governo do primeiro mandato do presidente Lula, com 40 pessoas, dos quais 3 eram funcionários fixos e os outros todos contratados temporários, só para ter uma ideia de como, né, o próprio Estado foi desmantelado durante o período anterior. Há, sem dúvida, uma verdadeira obsessão com a ideia de crescimento econômico, né? A gente usa a métrica do PIB como se fosse uma religião, e com a busca de criação contínua de riquezas que terminam abrindo cada vez mais a disparidade entre os mais ricos e os mais pobres. E com tudo isso fundamentado na ilusão que o crescimento infinito é possível. E, ao mesmo tempo, há uma individualização, né? No período anterior, a questão da comunidade, a questão de participação, a questão de confiança. Nesse segundo período, eu acho que a individualização e a virtualização das relações e a sociedade de produção, nas palavras de Bauman, dá lugar à sociedade de consumo, em que a responsabilidade para melhorar a sociedade é colocada nos ombros do próprio indivíduo. 2 características que, para mim, são bastante marcantes desse período agora, que vão marcar e deveriam marcar como pensamos
a educação no futuro. A primeira seria a questão de interdependência, né? Quando eu falo que estamos no mesmo barco, né? A independência entre os países, as nações do globo é uma questão dada. E o segundo é a questão dos limites de desenvolvimento, exploração do planeta, da natureza, né? O reconhecimento que, né, os limites da durabilidade do planeta e do seu meio ambiente. Nós temos que não podemos continuar pensando numa exploração sem limites do meio ambiente. Em termos de mais estratégicos, conceituais com relação a como isso rebate sobre a nosso pensamento no campo da educação de adultos. Em termos internacionais, este processo de transição me parece que se expressa por meio de uma passagem de estratégias mais, né, voltadas para o fortalecimento dessas questões de participação, democracia, comunidade, para estratégias que vão no outro sentido, calcados em processos de instrumentalização, formação, né, implementados para garantir precisamente este crescimento e competitividade da economia. Nós colocamos a economia antes de qualquer outra política social. Então, nesse processo, os conceitos como educação de adultos, educação permanente, desenvolvimento de comunidade, educação ao longo da vida, esses conceitos dão lugar para termos que conjugam muito a questão de educação e formação de adultos. Dado que o foco dos governos é muito mais a questão de crescimento econômico e não uma política social voltada para uma visão mais humana do desenvolvimento. E com a mudança de comunidade para individual, se coloca no indivíduo a responsabilidade para a sua própria aprendizagem, né, reforçado pelo crescente emprego de distintas formas de educação à distância. Eu não sou crítico de educação à distância, eu acho que tem uma função extremamente importante, mas faz parte também deste mesmo transição do coletivo para o indivíduo, né, para a virtualização, responsabilidade para cada pessoa assumir a sua aprendizagem e, em muitos casos, usando meios individuais e não de grupo. Como que tem sido esse processo no Brasil? De um lado, na educação de adultos, tem se tornado a educação de jovens e adultos, né? A presença dos jovens é muito marcante. Falamos em EJA, né? A EJA, Educação de Jovens e Adultos. Algumas pessoas dizem que este EJA representa eles jamais aprenderão, mas, no fundo, isso é uma misleitura. Há uma ênfase muito grande na escolarização, dado, né, o contexto brasileiro na escolarização, e mais tardiamente, né, nos últimos 5 ou 6 anos, na formação e qualificação profissional. Há uma proliferação de programas que vêm todos com Pro-EJA, Pro-Jovem, Pronatec e Pro-Campo, todos tentam conjugar a escolarização com diferentes graus de formação profissional. Ainda na sociedade civil, a educação popular é uma presença, busca realimentar, né, o sentido mais transformador da educação de adultos, mas é um conceito que, embora usado muito nos discursos em termos práticos, está menos presente nas práticas de educação de adultos.
eu queria usar 2 casos só para dar uma certa concretude a esta transição. Eu sou professor de um programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal de Paraíba, em João Pessoa. E em 1977 foi criado o primeiro mestrado em educação permanente. Foi o primeiro mestrado em educação permanente na América Latina, pelo menos. Ao longo dos anos, houve um movimento, dentro da educação de adultos, mas sempre alargando e buscando uma inserção maior na área de educação, uma perda de foco na minha interpretação. Então, de mestrado em educação permanente, passamos para ser um mestrado em educação com área de concentração em educação popular. Talvez o momento mais importante do mestrado era quando tinha foco em educação popular, com 2 sub-áreas, a área de concentração em educação de adultos e educação básica. Depois desse momento, houve outros momentos, mas chegamos ao presente, que nós somos um curso de pós-graduação em educação, igual que todos os cursos, com 5 linhas de pesquisa. Uma das linhas de pesquisa é em educação popular, mas há 4 outras linhas que dão um sentido muito mais genérico à história da educação, à cultura, ensino-aprendizagem. Então, o mestrado perdeu um pouco o foco na educação popular e no sentido mais transformador da educação de adultos. E outro exemplo que mostra que isso não é inevitável. Nós temos também um curso de medicina na universidade que, ao longo de mais de 20 anos, conseguiu manter um projeto de extensão em educação popular e saúde. E em 2007, quando o curso de medicina foi reformulado, inserir uma disciplina ao longo dos primeiros 2 anos, que é precisamente na questão de educação popular e saúde, em que todos os alunos do curso de medicina, durante os primeiros 2 anos, fazem um estágio na comunidade, acompanhando famílias na comunidade. E a partir desta experiência que se vai elaborando os conteúdos teóricos, as reflexões sobre o que é ser médico, etc. Então, este curso, como todos os cursos de medicina, é um curso de elite. Conseguir inserir uma disciplina de educação popular e manter ao longo desse primeiro período é um desafio grande. E estamos, nesse momento, precisamente terminando a primeira turma, quando se vai avaliar a eficácia e se deveria continuar. Mas o fato de ter uma disciplina de educação popular num curso como medicina já é uma grande vitória. Então, quais são os princípios emergentes de o que eu tenho chamado de novo humanismo? Bom, primeiro, as 2 características que eu coloquei como mais marcantes deste segundo período, a questão de interdependência e sustentabilidade, para mim são questões fundamentais em termos do argumento a favor da necessidade de agendas internacionais. Se vivemos num mundo interdependente, precisamos articular as respostas, a forma em que tratamos a questão de educação de adultos. E, da mesma forma, a sustentabilidade, se vamos garantir a sustentabilidade do planeta, tem que ser ações coordenadas. Então, precisamos realmente de agendas internacionais no campo da educação e no campo da educação de adultos. Eu queria introduzir muito rapidamente, ligando a sustentabilidade com esse conceito de bem viver que tem sido pensado e elaborado, especialmente nos países andinos. Equador e Bolívia são os países que têm
aparecido muito mais uma influência forte da cultura e da cosmologia indígena nos países andinos. É um conceito não de educação, mas um conceito de desenvolvimento social, né? A necessidade de substituir a visão totalmente antropocêntrica de desenvolvimento por uma visão holística. Reconhecer que a natureza tem um protagonismo na história humana e tem que ser tratado como ator igual que nos seres humanos. Então, por exemplo, na Constituição do Equador, a natureza tem direitos garantidos na Constituição, da mesma forma que os cidadãos e cidadãs têm também os seus direitos garantidos. Então, é a incorporação da natureza ao interior da história como parte inerente do ser social com direitos próprios. Eu acho que isso é um avanço significativo. O segundo inspiração vem do reino budista de Butão, muito longe daqui, mas que criou, né, o que eles chamam da índice de felicidade interna bruto, que normalmente, quando se fala sobre isso, todo mundo acha que quem está falando provavelmente está no processo de senilidade e que precisa buscar um médico urgentemente. Eu considero que, né, colocar a ideia de bem-estar e felicidade, né, como uma prioridade para as políticas, tanto sociais como econômicas, é óbvio. Né? Como conseguimos colocar só a questão do produzir, de consumir mais, sem levar em questão, né, essas questões fundamentais sobre: será que isso produz felicidade? Será que isso produz bem-estar entre, né, os sujeitos do processo? E coloco, evidentemente, né, como parâmetro a questão do consumo e crescimento ilimitado. Não há como continuar pensando isso como o paradigma para o futuro da humanidade. E o Índice de Felicidade Interno Bruto, o FIB, se fundamenta em 4 princípios centrais. Primeiro, né, a promoção de desenvolvimento sustentável. O segundo, né, a preservação e promoção de valores culturais. O terceiro, a proteção do meio ambiente. Em quarto lugar, estabelecimento de uma governança eficaz, boa. Então, esses são os 4 princípios básicos fundamentando, né, o FIB, que tem criado um movimento internacional, não se restringiu ao Butão. E, concluindo, né, alguns outros princípios que eu acho que deveriam pesar quando pensamos nesta perspectiva de novas agendas internacionais e novas agendas nacionais de educação de adultos. O Alan Tuckett, que é um inglês, que é o atual presidente do ICAI, fala sobre a função catalítica da educação de adultos para alcance do desenvolvimento sustentável. A educação de adultos é uma parte necessária, ele vai ser um alicerce para qualquer processo de desenvolvimento sustentável que envolve mudanças de como pensar, né, o consumo, a produção, como pensar o comportamento. Outra inglesa, a Jan Eldredge, fala sobre a necessidade de incluir pelo menos 4 princípios básicos quando pensamos nas agendas, na questão de direitos humanos, e direitos humanos não no sentido muito individual, mas direitos humanos mais coletivo, a questão das igualdades e não a igualdade, e a responsabilização, esta palavra em inglês que é tão difícil de traduzir para o português e espanhol, né, accountability. Então, a questão da responsabilização. Nas discussões para o Rio+20, né, a sociedade civil
frisou muito este binômio da questão da sustentabilidade com justiça social. Eu coloco, né, como absolutamente necessário o resgate da dimensão positiva, criativa, emancipatória da aprendizagem e educação de adultos. Nós temos reduzido a educação de adultos a uma função de reduzir, no sentido muito negativo, reduzir a pobreza, reduzir a desigualdade, reduzir isso, e deixando de lado, né, a ideia de educação e aprendizagem ao longo da vida como, nas palavras de Hamburgo, um prazer, né, uma ferramenta, um direito e uma responsabilidade compartilhada. Eu termino com uma frase que a Rosa Maria Torres, que é uma educadora equatoriana, falou: aprender e viver, vida como último currículo. Obrigado.